Fala turma, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Estudo Cast de hoje. Nós vamos receber hoje o meu amigo Guido Bezerra, só autorizar aqui a entrada dele. Boa noite. E aí, boa noite. Tentando entender aqui como é que funcionava, né? Tudo certo aí? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo em paz. Dando boa noite, pessoal. Boa noite, né? O pessoal que está assistindo. O pessoal que está assistindo gravado, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do StudoCast. E hoje nós vamos receber aqui o meu amigo Guido Bezerra. Eu digo que eu só trago meus amigos aqui para a gente conversar. O Guido, ele é promotor, na verdade, ele é juiz de direito do Estado do Ceará, já foi promotor de justiça do Estado do Piauí, ex-advogado, procurador legislativo da Câmara Municipal de Tianguá, foi isso, Guido? Isso mesmo. Aprovado já também no concurso para delegado de polícia. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, trazer um pouco da história dele, das experiências, das vitórias, das derrotas, né, e dos desafios enfrentados aí ao longo da carreira que o trouxeram até aqui hoje, o papel que ele exerce hoje aqui como magistrado na comarca de Massapê, no estado do Ceará. Meu amigo Guido, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a todos os seus seguidores. Agradeço mais o convite que me foi feito. Deixa eu lhe dizer, se aproxime um pouquinho mais, só para você falar um pouquinho mais alto. Perfeito. Tá ouvindo agora? Tô, melhorou. Melhorou. Boa noite a todos. Pronto, aqui tem um pessoal que assiste, viu, Guido? Tem uma turma que assiste ao vivo, vai entrando, saindo, e tem uma turma que assiste gravado, né? Tanto aqui no Instagram, como também lá no YouTube, quando a gente libera o link na sexta-feira. Então, tem um público que assiste aqui e lá. Outra plataforma. Entendi. Exatamente. Meu amigo Guido, eu queria começar com a pergunta que eu sempre faço a abertura aqui, né, na noite da quarta-feira, quando a gente recebe um convidado, o porquê da escolha do curso de Direito. Teve alguma influência na família? Ou já era um sonho fazer Direito? Há uma vontade sua? Doutor Anderson. Vou chamar de doutor Anderson porque a gente trabalha juntos e eu não consegui perder essa formalidade aí. Fique à vontade, chame como você quiser. Estou me chamando de Guido aqui, que a gente já se conhece. Tranquilo, fica chamando de Guido mesmo. Não me acostumei ainda a chamar Anderson. Vou continuar chamando doutor Anderson. Respeito mesmo. Eu, assim, nenhuma influência da minha família, na verdade, né? Não tenho ninguém da minha família anterior a mim, né? Nenhum parente próximo que tenha feito direito. Eu sou de Tianguá, ali na Serra da Ibiapaba, e do nada, assim, no início da adolescência, 12, 13 anos, apareceu a ideia, surgiu a ideia na minha cabeça que eu queria ser promotor de justiça. Se você me perguntar o motivo, eu não sei explicar para você. Foi o que aconteceu. Você conheceu algum promotor de justiça na época, não? Não. Nunca fui detido pelo juizado de menor. Qualquer coisa. Eu aprontei muito ali no interior, né? Mas nunca tive que responder nenhum ato infracional. Rapaz, você falou isso daí, eu lembrei, eu quero ressaltar nesse ponto que quando eu era estudante de Direito, né, nosso colega Irapuã foi promotor de justiça em Massapê durante, eu acredito que por mais de 10 anos. Ele trabalhou comigo também, ele me disse, passou muitos anos em Massapé, foi a comarca que ele passou mais tempo, promotor de justiça. E nesse período que eu era estudante de Direito, teve uma época que eu vim para esse período, e era exatamente nesse período de eleição. Eu vim passar o final de semana e vim passar o final de semana em Sobral, fui para Massapê, e no sábado à noite da eleição estava rodando com os amigos. Não sabia, não entendia o que era lei seca, procurando um lugar para beber, com 18, 19 anos.
Aí quem foi que me abordou e parou o carro? O Irapuã. Seu colega hoje, né? Na época eu era estudante de direito, né? O Irapuã parou, aí a gente tinha um litro de uísque dentro do carro, o Irapuã levou e disse, ó, pode tudo ir para casa, pode andar na rua não. Era ele e o doutor Fernando Teles. Do Teles. Doutor Fernando Teles, botaram a gente para casa. E aí eu conto essa história para ele, até hoje ele morre de achar graça. Gente boa de... Rapaz, aí eu conheci o promotor aí. Foi. Primeira vez surgiu que eu vi o promotor. Não me pergunte como, mas surgiu do nada na minha mente essa ideia de ser promotor de justiça. E aí eu fui pesquisar, né? Fui ver qual era o que você tinha que fazer para se tornar promotor de justiça. Então, você tinha que concluir a faculdade de Direito. Aí eu me decidi, logicamente, por ingressar na faculdade de Direito por conta desse objetivo, desse sonho. E desde o primeiro dia da faculdade, foquei nessa meta. Me diga uma coisa, você fez faculdade de Direito na UVA? Faculdade na UVA. É. Você morou aí, na época você veio morar em Sobral ou você fazia aquele trajeto, voltava para Tianguá? Primeiro ano eu fazia o trajeto de volta, mas era muito cansativo. E aí acabei alugando um pequeno apartamento aqui em Sobral e morei com meu irmão enquanto ele concluiu o ensino médio. E terminei o resto da faculdade morando nesse pequeno apartamento. E aí de volta. Entendi, é cansativo mesmo. E nesse período na faculdade, você disse que entrou já com essa meta na cabeça, quero fazer concurso de promotor de justiça. Mas você iniciou a preparação durante a faculdade ou na faculdade você Não. foi... Essa preparação foi posterior? Como foi? É interessante, eu comecei desde o primeiro dia, eu lembro o dia que eu entrei na faculdade, exatamente, 13 de março de 2000, 24 anos aí, anunciando um pouco a minha idade. Eu entrei muito jovem na faculdade. E desde esse dia eu comecei a me preparar para o concurso promotor que viria anos depois. Mas essa preparação, tipo, porque assim, quando a gente ingressa, a gente pelo menos não tinha essa orientação, direção de como estudar. Você só seguia estudando o que era tipo trabalhado, ministrado na sala de aula, ou alguém lhe orientou, Guido, estuda assim para passar em concurso, ou você só seguia estudando o que era ministrado durante o curso? Eu nunca, por coincidência, nunca fiz cursinho preparatório ou qualquer outra coisa parecida. Lógico que no começo da faculdade eu foquei nas disciplinas anexas ao direito, né? Sociologia, economia, um pouco de teoria geral do Estado, porque até percebi que eu queria angariar esses conhecimentos para não ficar só bitolado com o conhecimento estrito da lei, né? É a partir do momento que a faculdade foi avançando e a gente iniciou com as matérias mais básicas, constitucional, civil 1, penal 1, essas coisas, administrativo, eu fui estudando, focando estritamente nessa matéria. Não importava o semestre que eu estivesse, eu não me preocupava em estudar para as provas da faculdade. Eu me preocupava em aprender o conteúdo daquilo que ficou desde o início, das primeiras lições, né? E ali era o estudo no livrão mesmo? Ou tinha muita lei seca na época já? Estudo no livro, né? É evidente que eu comecei estudando os doutrinadores mais clássicos da época, né? E para formar justamente essa questão de formar meus primeiros conceitos e entender de uma forma ampla o direito, né? Essa é a minha intenção durante a faculdade, pelo menos sair com uma pequena base, um pequeno que eu imaginava que após a faculdade eu iria lapidar até conseguir angariar conhecimento suficiente para passar em alguma coisa. E eu conversei já com alguns colegas que vieram aqui. Você me ouve bem? Consegue me ouvir bem? Pronto, eu conversei com alguns colegas que vieram aqui, inclusive sobre essa questão do estudo para concurso, do estudo estudar pelos livros. Quando a gente ingressa na faculdade, nós somos expostos, ou mesmo as indicações dos professores são justamente de livros clássicos, Maria Helena Diniz, dentre outros livros que têm uma linguagem mais difícil, mais rebuscada, comparado principalmente com doutrinadores mais jovens, que têm já os livros esquematizados, com quadro, com mapa mental, né? Não é que seja
eu também estudei por esses livros, né? Deixo claro. Mas bem no começo eu preferi focar nos livros mais clássicos, porque ali é onde você consegue pegar os conceitos de forma mais substancial, né? Para depois de trabalhar com a jurisprudência, com a doutrina mais voltada para concurso. E na época, você tinha uma rotina de estudo já diária? Tinha, todos os dias, eu tinha que estudar todos os dias. Segunda a sexta-feira, desde o primeiro dia da faculdade, eu tinha que estudar. Era essa a rotina. E estudava quanto tempo, mais ou menos, assim, por dia? Pronto, eu nunca fui de estudar várias horas ao dia. Acho que quando eu estava no meu auge de estudo, sabe, depois de muitos anos, eu conseguia estudar 2, 3 horas por dia. Quem ouve não acredita, mas era... Mas tinha uma constância, né? Uma constância. Porque tinha uma constância. Uma constância. Então, 2, 3 horas por dia, para quem está cursando a faculdade, é muito tempo de estudo. Para quem ainda está durante o curso, é muito tempo de estudo diário. Se você passar 5 anos na faculdade de Direito, tirar todo dia 2, 3 horas para você estudar, eu não, principalmente se quiser fazer concurso, eu não vejo um outro caminho que você não ser aprovado ao final, porque são 5 anos ali de um estudo diário, constante, é muito tempo. Mas eu acho que o grande desafio que eu tinha na época era conseguir reter o conhecimento, porque eu li o livro todo, né? Adquiri um manual desse e lia todo o livro, quase todo, e de repente, 2, 3 meses depois, não havia mais conhecimento algum na minha cabeça daquilo que eu tinha. E aí o grande desafio era retornar à lei. Eu fiz esse exercício várias vezes, em alguns manuais, até conseguir me ambientar com a linguagem, até conseguir entender e reter o conhecimento. Acho que o que demorou mais foi isso. Você chegou a estagiar durante a faculdade? Sim, com certeza. Fui estagiário no Ministério Público aqui em Sobral e foi uma época que me ajudou muito. Rapaz, você foi estagiário do Ministério Público? Sabia não. Fui estagiário do Ministério Público. Na época, quem era o promotor que você trabalhou? Gente muito boa. Quem era? Carlos Augusto. Carlos Augusto, sim. Carlos Augusto, gente muito boa, gente finíssima. E aí o estágio foi assim uma mudança de chave para mim, porque tanto pela grana, né? Porque eu não venho de família abastada, então não necessitava de dinheiro para me sustentar. E também porque eu passei a vivenciar a prática. Me auxiliou muito na minha atividade profissional no futuro e aprender a escrever. Eu digo que aprendi a escrever no estágio. Você começou a fazer concurso ainda antes de sair da faculdade ou somente depois? Mesmo sabendo que eu não tinha capacidade técnica de aprovação, eu comecei a me submeter aos concursos que surgiam na época, defensor público, advogado de autarquia. O que aparecia eu ia fazendo. Só fazia concurso de carreira jurídica para ir sabendo que ia ser reprovado, mas para eu adquirir experiência. Isso era no decorrer do curso? No decorrer da... Mais ou menos o quê? Da metade para frente aí? Mais ou menos. Acho que o primeiro que eu fiz, eu estava no 4º ou 5º semestre, mais ou menos. Então, você fez cedo, viu? Começou a fazer cedo. Começou a fazer concurso cedo. E qual foi que a gente estava falando aqui? Você foi promotor de justiça, foi aprovado para delegado. Como foi essa sequência aí de concurso? Passou primeiro para delegado ou foi para promotor? E tudo parecia muito promissor no começo, porque o primeiro concurso que eu fiz, ali no 4º ou 5º semestre, foi defensor público. Eu consegui passar incrivelmente na primeira fase do concurso. Eu não sei explicar como, mas deu certo. Passar na primeira fase e acabei na segunda fase não conseguindo lograr isso. Aí foi a melhor, nesse começo, o melhor resultado que eu obtive. Depois, as reprovações vieram muitas, inclusive após a faculdade de Direito. Eu me submeti já formado a alguns concursos e não consegui aprovação. Na verdade, vários concursos não consegui aprovação. E continuava mantendo a rotina de estudo diário? Continuava mantendo a rotina de estudo diário, todos os dias. E aí surgiu ali, eu já tinha terminado a faculdade, tinha 23, 24 anos. O primeiro concurso que eu consegui aprovação foi o concurso de delegado de polícia. E nessa época você estava advogando? Você chegou a advogar, né, quando saiu da faculdade?
3 anos, né, que é o tempo mínimo necessário para conseguir ingressar no caso do Ministério Público na época. E aí conseguia conciliar a advocacia com mantinha o estudo diário. Eu tinha decidido por advogar muito pouco, justamente para conseguir só obter a remuneração suficiente para me sustentar. Na época eu ainda morava na casa dos pais, mas o foco mesmo era concurso. Eu advogava um pouquinho. É interessante que, nesse ponto aí que você falou, muita gente pergunta se é possível conciliar o estudo com a advocacia. E em vários momentos eu até respondi isso, e você é mais um exemplo do que eu vou falar agora. É possível, mas desde que você saiba qual é a prioridade. Por exemplo, você quer estudar para concurso, está advogando. Aí você precisa ter essa noção que você teve de assim, eu vou advogar até o limite que eu preciso para me sustentar. Porque tem muito. E manter a rotina de estudo paralela. Porque tem muito colega que inicia com os dois, com esse plano, e aí ele começa a advogar, mas ele não estabeleceu o limite. E aí começa o limite a aumentar de ganho, mas também aumenta de trabalho. E aí ele começa a diminuir aqui o tempo de estudo até parar. E aí, de repente, ele diz, não, ele não conseguiu equilibrar a balança, e às vezes lá na frente ele tem que zerar isso aqui para voltar para cá, para iniciar. Então, eu sempre tive, pode falar. Esse de não me profissionalizar na advocacia. Porque, na verdade, eu até fixava um valor mínimo por mês ali para receber, né, de honorários, só para pagar as despesas mesmo, que incluíam aí as despesas com os concursos futuros. E era isso. Não estendia mais do que isso. E esse estudo posterior, você falou aí, até que pegou também, você pegou esses clássicos lá na faculdade, mas também chegou a estudar posteriormente por livros de doutrinadores mais modernos, aqueles mais esquematizados. Sim, isso mesmo. Ocorreu quando eu acho que já tinha percorrido os principais manuais, né, manuais mais clássicos, e aí eu resolvi mudar o foco, porque eu percebi que os concursos abordavam jurisprudência e os manuais mais clássicos não tinham essa pegada, né? Então eu resolvi adquirir. Na faculdade você indica que o aluno hoje faça esse percurso? Indico, com certeza. Eu acho que Você não acha que eles vão ter mais dificuldade de fazer esse caminho hoje, não? Não, mas essa dificuldade inicial é interessante porque, primeiro, o aluno da faculdade ele tem tempo, né? Porque ele não, se ele se preparar para o concurso, ele ainda vai ter que terminar a faculdade de Direito, a depender do concurso, ele tem que esperar um tempo mínimo para exercer o cargo, né? Para submeter ao concurso. Então, estudar por esses manuais mais clássicos vai dar a oportunidade de ampliar o conhecimento, de formar os conceitos, que é o alicerce, a base. Eu vou lhe explicar por que eu lhe fiz essa pergunta. Hoje eu vejo o perfil do estudante de direito, ele é um estudante que tem muito mais distração do que nós tivemos no passado. Com celular, com milhões de distrações, principalmente o celular. E ele já chega na faculdade, muitos deles, não todos, mas chegam com um perfil de pouca leitura. Já não tem o hábito tanto de ler. Aí ele chega e se depara com um livro clássico. E aí ele não consegue ler ali, porque ele tem um celular do lado, ele não consegue ler 10 páginas sem pegar o celular para olhar. E aquelas páginas do livro clássico, elas são um pouco maçantes, porque você tem que manter o raciocínio ali direto, né? E o livro do doutrinador mais atual, ele já traz uma diagramação que a gente fala com imagens, com quadros, com exemplos mais recentes, com conceitos, assim, com cores. E eu, com base no perfil desse aluno de hoje, eu já na faculdade já fiz uma indicação também do pessoal fazer o caminho inverso, doutor Guido. Começar por
livros com uma linguagem um pouco mais fácil. Para quê? Para que ele não se desestimule cedo, porque o retorno, às vezes, você está ali, você lê 2, 3 páginas, você tem um mapa, você tem um quadro, você tem uma nova forma de abordagem, né? E aí ele aprende ali meio que o básico, óbvio que ele não vai ter a profundidade que tem um livro clássico, mas naquele momento eu entendo que ele nem tem a maturidade para isso ainda. E a partir do momento que ele criou uma base do mínimo ali, por exemplo, do direito penal, parte geral, do direito civil, aí ele pode passar ali para um livro mais clássico, uma questão para aprofundar mais no tema e ter mais bagagem de conhecimento, de como é que eu posso dizer, de outra linguagem, né? Então, eu vejo hoje, com base nesse perfil, eu já vi o pessoal ter a indicação, o aluno começa, em pouco tempo ele não consegue parar, porque você pegar um capítulo do livro clássico e passa 100 páginas ele falando de um assunto desse tamanho, né? E aí, com base nesse perfil, eu tenho visto essa situação, e na faculdade, por conta disso, eu já indiquei muito que se iniciasse por outros livros. Por exemplo, você vai começar aqui por processo penal, pai, vamos começar a ler Renato Brasileiro ou Roberto Ávila, que tem uns livros de doutrinadores mais atuais, mas não ir lá pro como era aquele, um doutrinador, Mirabete, mas, enfim, era só trazendo aqui para a gente um pouco dessa abordagem do que eu tenho visto, Entendi. né, seguindo o perfil desse aluno. Eu acredito que faça sentido. Eu só não consigo entender como melhor caminho não percorrer os livros clássicos, porque a pessoa precisa entender que ela não se prepara só para passar no concurso, ela tem que estar preparada com maturidade intelectual para exercer. Não é nem não passar pelos clássicos. Na verdade, seria fazer uma primeira leitura por um livro mais de fácil compreensão. Eu entrei lá eu comecei a cursar de Direito Penal, parte geral, um exemplo. E aí você tem um livro mais clássico, antigo lá como era o nome dele? Faz aquele, antigão. Oi? Celso Damásio, por exemplo, Damásio, você vai lá para o Damásio. Mas hoje você tem, por exemplo, um livro que não é grande, gigante também, mas tem uma linguagem mais fácil do Kleber Masson. Então, você iniciar uma leitura aqui, isso não impede de você ler o Damásio. Mas a compreensão que esse doutrinador mais recente, até pela forma dele comunicar com a geração atual, ele vai conseguir aprender um pouco melhor no início, e aí depois ele passa para o clássico para ele ter mais bagagem e aprofundar. A visão seria mais ou menos essa. Eu acho que os dois, tanto o livro clássico, eles são complementares, né? Porque o livro clássico ele foca nos conceitos, traz conceitos de diversos autores, a validade dos conceitos, que é onde você aprofunda, e os livros esquematizados, ele basicamente se estrutura com base na jurisprudência do momento, né? Entendi. Vigente no momento. Conhecer a jurisprudência vigente no momento é interessante, porque auxilia você passar na prova, né? Mas a maturidade mesmo é formada, a maturidade intelectual que eu falo, a maturidade de pensar por si só. Porque pode falar. A preocupação, quando você não tem possibilidade de fazer os próprios conceitos, é você ter a capacidade de questionar aquilo que vem de cima para baixo. As jurisprudências dos tribunais superiores e a jurisprudência que vem desses órgãos superiores da justiça, feita por homens, e homens falham. A jurisprudência se altera, às vezes ela é equivocada, ela não traz em si o sentimento de justiça, não é a melhor interpretação possível. Então, se você não tem a capacidade de ter uma maturidade intelectual, você não vai ter a capacidade de questionar. E a incapacidade de questionar, ela gera a incapacidade de gerar mudanças que são na sociedade. E quem mexe no direito está mexendo com a possibilidade de alterar de fato a sociedade. O modo como as pessoas vivem, como as pessoas consomem, como as pessoas têm sua liberdade social ou não. Por isso que eu acho relevante ter dois tipos de conhecimento, justamente para dar autonomia de pensamento. Deixa eu lhe perguntar, com relação a esse concurso de delegado de polícia, você chegou a fazer academia lá? Cheguei
Eu passei no concurso de polícia aí, e aí é algo bem interessante. Assim, eu estudando, né, evidentemente sem dinheiro, sem querendo passar no primeiro concurso, aquela ansiedade, faço o curso de delegado de polícia, sou aprovado, e no início eu queria ingressar na carreira policial. E aí eu tive a primeira desventura. Passei no concurso de delegado, a administração do Estado resolve não chamar todos que foram aprovados, mesmo existindo vagas. Então a gente teve que entrar na justiça para tentar forçar a administração a chamar todos os aprovados. Foi uma frustração porque demorou aí um ano entre a aprovação e a efetiva nomeação para cursar a academia de polícia para uma posse no cargo. A nomeação era para fazer academia. Para fazer academia. Você concluía a academia, passava 4 meses fazendo academia de polícia, depois você exerceria, se era nomeado, exerceria o cargo público onde fosse designado. Tudo bem, um ano depois eu ingresso na academia de polícia. Só que nisso eu já estava passando no concurso de promotor de justiça. Que era no mesmo estado, né? Inclusive. Estado, por sinal. E eu estava pendente a última fase, que era a fase oral. E ela caiu justamente, a fase oral marcada no interregno, ou seja, no momento em que eu estava fazendo a academia de polícia. E aí nessa situação eu me vejo em um dilema, porque eu já tinha me apercebido, sentindo que eu não queria ser delegado de polícia. Quando eu cheguei lá, percebi que não gostava da função, mas eu já tinha garantido a aprovação. E o concurso de promotor, eu não sabia se ia ser aprovado na fase oral. E ia seguir em frente. E tinha o dia todo, manhã e tarde. Então não tinha aula. Não dava para sair para fazer a prova e voltar, não? O problema todo é que eu tinha que continuar estudando para fazer a academia de polícia e as provas e estudar para a fase oral do concurso de promotor de justiça. É verdade. Foi um momento bem difícil, porque... É uma escolha difícil. Difícil. Eu passava o dia todo estudando, assistindo aula na academia de polícia, e à noite, na madrugada, eu tinha que revezar, estudar as provas da academia de polícia e estudar para de justiça. Mas aí você chegou num momento que você saiu da academia para ficar só estudando para prova oral ou não? Conciliar os dois. E aí foi um momento muito estressante. Mas conseguiu conciliar? Consegui conciliar os dois. E aí fiz a prova oral no curso da academia de polícia. Eu tive que pedir, inclusive, autorização para faltar uma aula para fazer, para me submeter à prova. E aí deu certo. Fui aprovado para promotor de justiça e resolvi continuar na academia de polícia um mês e meio que faltava ainda, porque embora eu não fosse... Quando terminava o concurso, homologava para chamar, né? E eu já tinha feito a amizade, né? E queria ter a experiência de concluir a academia de polícia de forma mais leve. E foi o que eu fiz. Concluí a academia de polícia, mesmo sabendo que eu não ia tomar posse, eu não queria tomar posse no cargo e fiquei aguardando ser nomeado para promotor. E quanto tempo depois, mas assim, você não ia tomar posse, porque o MP já ia chamar logo, o MP do Piauí? Porque na época foram 30 vagas, só me engano, e só foram aprovadas 18 pessoas após a prova oral. Então, teoricamente, sobraram 12 vagas, né? Todo mundo ia ser chamado de uma vez só. Entendi. E aí, depois que você concluiu a academia, você passou quanto tempo aguardando ainda para ser chamado? 2 meses. Após Bem rápido, né? Bem rápido. E aí, um período que chegou a voltar a advogar ou deu um tempo nesse período aí? Parei para descansar nesses 2 meses. Confesso que fiquei entediado, porque eu sempre gostei de mim. Estava no ritmo, ficar parado de uma hora para outra foi ruim. E eu fui nomeado para delegado de polícia, mas não tomei posse. Entendi. Mas aí teve a experiência de fazer a academia, né? Que já é uma experiência excelente. Cursar todas as disciplinas. E foi bem interessante. Foi uma experiência. E quando você foi nomeado para promotor no Piauí, você começou onde? A minha primeira cidade se chamou Canto do Buriti. Sei demais. Não conheço a cidade, conheço alguns amigos que são de lá. Inclusive a doutora Juliana Cronenberg tem parentes lá. Ah, é? Ela tem parentes lá? Eu não sabia, não. E foi um período de eleição municipal, sabe? Eleição municipal. Eu me lembro porque a cidade... Você iniciou num período de eleição lá? Municipal. Logo entrei no fogo cruzado.
E como foi a experiência? Olha, assim, Como foi a sua experiência? Você passou quanto tempo no Ministério Público ainda de Piauí? 5 anos. 5 anos. 5 anos foi um tempo considerável, né? Foi um tempo considerável, porque aí aconteceu algo que até talvez quem está de fora não consiga entender, que é, eu gosto muito da atividade profissional, muito, mas não consegui me adaptar a onde eu estava, morava. Era uma parte, senti falta da família, senti falta de casa, e aí fiquei no dilema entre continuar longe de casa, longe dos meus parentes próximos, ou voltar a estudar para me meter a outro concurso. Mas aí, vamos lá. Lá você se identificava com a atividade, Da, mas estava distante da família. da família. Aí fiquei no dilema de voltar para casa. Mas aí esse dilema, você, por exemplo, quando você entrou no MP, você só foi descobrir ou mesmo esclarecer a mente para isso quanto tempo depois? Porque você ficou 5 anos lá. Fiquei 5 anos. Eu entrei de imediato, lógico que no começo tinha eleição municipal, tinha o primeiro contato com a atividade. Eu não voltei a estudar, me dediquei ao trabalho exclusivamente. Mas eu notei aos poucos que eu estava entristecido, né? Isolado, entristecido. A Canto do Buriti é muito longe aqui do Ceará, dá uns 800 quilômetros. E É longe. longe. Na época a estrada ruim, então eu passava 6 meses sem vir em casa. E Era muito tempo mesmo. tempo. Então eu tive dificuldade de adaptação, tive que morar em hotel, começo de vida, né? Assim, até eu conseguir me adaptar, é um pouco complicado. E aí passou um ano, eu vi que a situação não mudava, ou seja, eu continuava insatisfeito e percebi que era hora de voltar para casa. Aí voltei a estudar. Você chegou a mudar de comarca lá na época ou ficou no Canto Buriti esse período? Eu me titularizei, porque lá era uma comarca na época de trânsito intermediário, né? Lá na época era terceira em trânsito, terceira promotoria, que hoje Mas é você começou lá na época, na terceira. substituto, né? Promotor substituto. Então eles me Entendi. dedicaram, porque o titular da época estava numa função administrativa do Ministério Público. Então eu fui designado para lá. Entendi. E aí, 8 meses depois, eu me titularizo na primeira comarca, na primeira promotoria, chamada Conceição do Canindé. Também era distante do Ceará, é um lugar muito pequeno, assim. O acesso era por estrada de pissarra, não tinha nem Deixa eu asfalto. só, deixa eu só ver aqui com você para ver se a gente consegue botar o Wi-Fi para melhorar um pouquinho aqui a internet. Só um minuto. Você quer botar o Wi-Fi? Só você pode. Pode. Só não deixar. Só um minuto, pessoal, para a gente melhorar aqui um pouco a transmissão aqui. Ver se melhora aqui. Deu certo? Deu certo. Sim. Pronto, vê se a gente E aí continue. Você foi para essa outra comarca. também de estrutura deficitária, assim, não pegava celular na época. Imagina que hoje a situação mudou. Não pegava celular. Eu tive que morar numa outra cidade porque não tinha casas para alocar. Você vê o nível de dificuldade. Isso já era uma comarca até de trânsito intermediário e mesmo assim. Essa não, na minha titularidade, em trânsito inicial, né? Entendi. Porque gente, você começou no Canto Buriti era uma trânsito intermediário. Aí quando você titularizou, você foi para uma outra comarca. Ah, tá certo. Eu achei que você tivesse titularizado lá. Fui para outra comarca. E essa é muito pequena. Não tinha, no começo, quando eu cheguei, não tinha estrada de asfalto para chegar até o município. Não pegava o celular e não tinha casa para alocar. Eu tive que fazer a opção de morar numa outra cidade e fazer o translado todos os dias. Diário, todo dia. Andava 42 quilômetros todos os dias. E aí foi quando eu decidi estudar.
E aí, como é que você faz? Você ia para a comarca, voltava, chegava e ia estudar? À noite. Era assim que fazia. E nos, Puxado, viu? e nos finais de semana. Então, eu tive que exercer a função como promotor de justiça e continuar estudando, período noturno, nos fins de semana. E aí, estudei por uns 3 anos. Ainda estudou um tempo considerável, né? Um tempo considerável, um tempo considerável. Aí fui conseguindo, voltando, né, ao ritmo de estudo, né, perdi. E curioso que, na época, até então, não tinha estudado tanto pelos livros esquematizados, os livros com jurisprudência. Eu tinha focado nos livros mais clássicos. E tinha dado sorte porque o concurso que eu fiz para promotor era uma banca de doutrinadores, que não explorava aspectos técnicos relacionados à jurisprudência, por exemplo. E por isso eu consegui a aprovação. Eu não tinha muito conhecimento de jurisprudência, mas tinha um conhecimento suficiente para passar quando se explorava a doutrina, né? E aí eu percebi a minha deficiência, foi quando eu comecei a estudar os livros sistematizados, os livros de jurisprudência, Fazia uma jurisprudência mais recente, né? para me submeter aos concursos outros que eu percebi que estava explorando mais, né? Como na época o CETASP focava muito em jurisprudência, eu vi que ele estava fazendo muito, a maioria dos concursos que eu queria, promotor, ele estava organizando, então me voltei a estudar por esses livros esquematizados. Aí foi o período que eu estudei uns 3 anos e não deu certo. E nesse período de 3 anos, quando você decidiu que ia voltar a estudar, você queria estudar ainda para o Ministério Público ou já tinha a magistratura em mente? Não, eu nunca pensei na magistratura. Nunca passou pela minha cabeça. Eu só me submeti a concursos de Ministério Público. E aí surgiu o concurso no estado do Ceará para promotor de justiça. Que talvez, curiosamente, seja o seu concurso. Foi de 2011. Esse mesmo. Esse Eu acho que teve um antes, que foi o do nosso colega do Dr. Evânio, 2010, e teve depois o de 2011, foi o meu. Esse concurso de 2011. E aí esse concurso, você vai lembrar, ele passou quase 2 anos suspenso na primeira fase. Foi, verdade. Quase 2 anos Foi. suspenso. Aí eu faço esse concurso, sou aprovado na primeira fase e fica suspenso. Aí nesse período, nesse interregno, surge o concurso de juiz do Ceará. Eu lembro. Eu fiz a prova do juiz do Ceará. E como era no Ceará, a minha tese era, eu vou fazer, sem muita expectativa, se eu passar para promotor, eu abandono a magistratura e retorno para o Ministério Público, lá no Ceará. Porque estava esperando, né? Esperando a segunda fase. E aí fui fazendo o concurso de juiz, e nisso, nesses 2 anos, o concurso de juiz seguiu em frente. Eu fui aprovado em todas as fases. O fato é que quando eu já tinha sido nomeado para a magistratura, um mês depois, designada a data da prova do Ministério Público. Só que ocorreu que eu percebi que a segunda fase na época, né? Fase na época. Foi em 2013. A segunda fase foi em 2013. 2013, isso mesmo. Quando eu entrei na magistratura em 2013. Um mês depois que eu já tinha tomado posse, já estava exercendo a função de juiz, foi marcada a segunda fase. Só que eu percebi que um amor à primeira vista pela carreira da magistratura. E aí eu resolvi desistir do concurso promotor. E nesse período de 3 anos que você voltou a estudar, você se submeteu a outros concursos de promotor ou para magistratura fora do estado do Ceará, em outros estados? O concurso da magistratura eu só me submeti a um, né? Foi esse do estado do Ceará. O concurso do Ministério Público me submeti a outros, só que acabei não consegui aprovação. Isso nesse período que você já estava no MP, estava querendo voltar para o Ceará, mas estava fazendo em outros estados também. Aí eu retornei a estudar e, evidentemente, fui passando aos poucos. Alguns eu reprovei. Acho que eu consegui entender que os insucessos, as desaprovações foram que moldaram a minha persistência para continuar estudando, né? Quando a gente está ganhando, quando está tudo bem, é verdade. não tira boas lições para a vida, né? Eu acho que quando você forma um caráter quando você passa pelas dificuldades e consegue seguir em frente, mesmo diante
de sucesso, mesmo diante do desânimo. Essa é a diferença, né? É a mensagem que eu gostaria de dar para quem está se preparando para um concurso público, ou até mesmo para os problemas diários. A gente só consegue retirar bons ensinamentos, tirar aprender alguma coisa. A gente aprende muito mais com os insucessos, com as dificuldades, do que propriamente a gente aprende com a vitória. Eu percebi isso. Não sei se você já ouviu a expressão que a gente só lembra de Deus quando está necessitando. É verdade, já sim. Então, eu cheguei a esta conclusão. As inúmeras reprovações que ocorreram durante essa jornada me levaram a moldar o meu caráter para não desistir nunca e, segundo ponto, melhorar cada dia mais, perceber aquilo que eu tinha deficiência. Eu acho que eu queria deixar para quem está assistindo essa live é isso. É Passe. interessante que eu junto tem a equipe que a gente trabalha junto aqui, que é o Felipe, o Matheus, e sem conversar com você, para você ver como são as coisas. Sem a gente ter tido essa conversa prévia, a gente trocou muita ideia já, mas assim, tem muita coisa que eu estou sabendo hoje que você está contando aqui para a gente. Mas o nome da live ficou A Consistência que Traz Resultados. E eu não sabia que você era tão consistente. Né? E a gente definiu esse nome, veio na minha cabeça. Eu estava dizendo, rapaz, como é que nós vamos colocar o nome da live? E a gente não tinha conversado nesse período de eleição, a gente fazendo júri toda semana. E a gente não tinha parado para conversar, assim, pai, vamos definir um tema. E aí ontem a gente ainda estava definindo o tema, e aí esse tema veio na minha cabeça. Eu falei, não, coloque esse tema, consistência que traz resultados. E impressionante, porque a sua história, ela mostra a consistência que trouxe resultados, porque estudou desde o início, quando passou, foi aprovado, decidiu voltar a estudar, manteve a consistência e a persistência aí que você acabou de falar, justamente a persistência diante das dificuldades, das derrotas, né? E casou aí com um tema bem... Realmente, bem interessante. Uma outra mensagem que eu gostaria de dar é se conhecer. A verdade é essa. É difícil você fazer uma auto-reflexão. No meu caso, eu consegui identificar logo o que eu queria fazer da vida. Eu não consigo me imaginar trabalhando em outra coisa. Eu acho que deve ser terrível você trabalhar em algo que você não gosta, que você não tem aptidão, que você se sinta bem. Ter dinheiro é importante. Dinheiro é um indicativo de sucesso na carreira, na vida, de que a profissão é boa, mas eu acredito que ela não pode ser o único elemento a ser levado em consideração. E interessante que assim, você tinha um sonho lá atrás que veio na sua cabeça de ser promotor de justiça, não pensava em ser magistrado, fez o concurso para promotor de justiça, foi aprovado, estudou, continuou estudando, passou para magistrado e aí se identificou. Isso daí eu sei uma coisa que você já me falou, mas se identificou com o exercício da magistratura. Eu queria saber, assim, como foi essa identificação? Foi logo no início? Demorou um tempo? Eu sou muito assertivo, assim. É uma qualidade, às vezes um defeito, porque eu não dou segundas chances, né? As coisas da vida. É o seguinte, voltando ao exemplo da delegada de polícia. Quando eu fui nomeado, ia para a academia de polícia, acho que no momento em que eu fiz o primeiro pé no local, e eu ia cursar essa academia de polícia, de imediato eu senti que eu não queria ser delegado. E eu comunico para minha família de imediato isso. Olha, eu na época nem tinha aprovado ainda os promotor. Olhei para o lado e falei para meus pais, olha, eu sei que é o primeiro concurso, eu sei que eu não tenho patrimoniais, mas eu não quero ser delegado de polícia. Estou sentindo que eu não vou ser feliz aqui. Então, estou avisando logo de imediato, porque independentemente de eu ser, se eu não for aprovado pelo Ministério Público, nessa prova oral, eu vou apenas passar um tempo trabalhando, juntar um dinheiro e vou abandonar a carreira. Exatamente essa é a expressão que eu disse para meus pais. É evidente que eu não recebi apoio, né? E aí é onde você ter
coragem de se autodeterminar, você ser assertivo, você saber o que quer. Porque eu tinha muitas discussões em casa, porque meus pais achavam um absurdo esse tipo de postura. Se eu Você desisti. está deixando um concurso de delegado de polícia, né? O plano era isso. O plano era juntar uma grana na época, uma grana suficiente para continuar estudando, e eu ia pedir exoneração. E ia continuar estudando. Porque eu percebi que eu não queria exercer a profissão, não exerceria a profissão de forma digna, justamente não gostar. Provavelmente eu acabaria trazendo prejuízo para a sociedade, por não ser um bom servidor público. E do lado pessoal e egoísta, eu ia juntar apenas o dinheiro para continuar estudando. Mas eu pedi exoneração, esse era o plano. Não precisei ir para esse plano tão drástico, mas essa era a O plano era esse, já tinha. E, e isso é muito raro hoje, viu, Guido? Porque, assim, principalmente você ter essa maturidade e assertividade na pouca idade. Aí, por que que eu falo isso? Porque a turma entra na faculdade de Direito e, nesse momento, por vezes, ela não tem uma orientação, uma referência a quem seguir. Às vezes você entra, você tem um irmão que já é advogado, ou que já é concursado, exerce algum dos cargos, magistratura, Ministério Público, é defensor público, é delegado, ou trabalha na advocacia pública. Eu tive um colega na faculdade que ele, desde quando a gente entrou na faculdade, era aquele cara bitolado, dizendo, eu vou passar para concurso, eu vou estudar para concurso. E o irmão dele era concurseiro e o incentivava bastante. Então ele já tinha essa mentalidade. Eu lembro que ele estava saindo da faculdade, a maioria, todo mundo passando na UAB e ele já sendo aprovado em vários concursos. Por quê? Porque ele fez esse caminho, ele, desde o início, ele foi assertivo, ele teve essa maturidade de dizer, não, esse aqui, e estudou. E a semana passada eu conversei com a doutora Joyce e ela também me contou que quando entrou na faculdade, não tão nova como você, porque ela já tinha feito um outro curso, ela já entrou lá com uns 23, 24 anos em Direito, ela desde o início, eu quero estudar para concurso. E hoje é difícil o perfil do aluno que entra e já toma essa decisão. Porque quando ele toma, o caminho, ele não tem erro. Ele continua estudando, ele vai... E aí ele diz assim, não, ele só estudou 2 anos, contando como se fosse o período que saiu. Mas, na verdade, se ele foi 2 que ele saiu, são 7, tem mais 5 para trás. Sim, que é o período de faculdade, que a gente desconsidera. E aí eu trago o meu exemplo. Eu passei 5 anos na faculdade, depois mais 7 estudando para concurso. Mas essa questão não se aplica somente à carreira profissional, acho que se aplica à vida, né? Quando a gente não sabe onde quer chegar, vai dar algum, porque não dá o primeiro passo. Essa é a questão. Acho que hoje eu leciono, acho que a primeira conversa que eu tive com meus alunos foi nesse sentido. Se descubra de imediato, saiba o que você quer fazer da vida profissional e dê preferência para algo que você tem aptidão. Provavelmente você vai ser muito bom naquilo que vai fazer, vai ter prazer em trabalhar com aquilo e a recompensa patrimonial virá automaticamente. E como magistrado, dentro do exercício da magistratura, existe alguma área que você se identifica mais e que pretende talvez se especializar no futuro? Eu digo se especializar não no estudo, mas no exercício prático, né? Eu quero trabalhar numa vara que trabalhe com essa matéria. E ao longo desse tempo de magistratura, né? O que é que você mais se identificou? Eu, quando iniciei na magistratura, a gente começa com marcos de vara única, né? Que abrange todo tipo de competência jurisdicional. Inclusive, mandaram uma mensagem aqui, viu? Dizendo aqui, ó, o Joaquim, ele disse que a pau do Toguito fez história como magistrado na comarca de Coreaú. Um excelente e eficiente magistrado. A comarca que eu passei mais tempo, acho que passei 8 anos lá. Então eu pude percorrer todas as atividades da jurisdição, né? Jurisdição civil, jurisdição criminal, mas hoje eu me identifico muito com a jurisdição criminal. Tanto é que sou titular da primeira vara de Massapê e estou muito satisfeito. Quero ali continuar. Não gostaria de trabalhar mais com civil.
Entendi. Apesar de gostar de estudar, de volta e meia eu estou envolvendo conhecimento, né? Conhecimento do direito civil e processo civil, mas eu prefiro trabalhar com a área criminal, área penal. Nesse período, como membro do Ministério Público, como magistrado, eu sei que você já se deparou com diversas situações e casos das mais diversas, tanto no civil como no criminal. Teve alguma, não precisa citar nomes, claro, mas assim, teve um caso que lhe marcou muito, que assim, foi um caso de aprendizado, de pessoal, não apenas o aprendizado técnico, mas o aprendizado pessoal. Boa noite, João, tudo bem? Colega nosso aqui, doutor João. Eu acho que assim, o que mais me marcou que, né, pelo Ministério Público não foi um caso específico, mas foi a situação. Entrei, como eu disse, na época de política, na época da campanha municipal. E a zona eleitoral na época, o motorista abarcava 4 municípios. E estava um clima bem tenso, um clima de violência. E em determinado momento lá chegaram a delegacia de polícia e subtraíram as armas dos militares e metralharam a fachada da delegacia de polícia. Ou seja, uma situação bem esdrúxula, bem complicada. Eu tinha na época e nunca tinha me deparado com uma situação dessa. E foi aí quando eu percebi que eu tinha aptidão para funcionar, porque eu fiquei bem tranquilo. Consegui, não me abalei emocionalmente com aquela situação de perigo e resolvi tomar as rédeas da situação. Na época, chamei todos os candidatos de todas as 4 cidades, né? Relatei que estava havendo um momento de violência grande, preocupante, que o fato já tinha sido noticiado no estado todo, na imprensa, escrito e falado. E aí foi quando eu blefei para tentar manter a ordem. Né? Eu não tinha, antes de entrar na reunião, peguei um envelope desses comum amarelo, né? E aí na frente de todos na reunião eu disse, olha, aqui tem uma petição, vou pedir para a gente todo mundo aqui, formação de quadrilha, né? Porque ainda era formação de quadrilha, sessão criminosa. E aí todo mundo se assustou com aquele meu blefe e vieram conversar comigo, aí a gente conseguiu apaziguar a situação. Então eu percebi que do nada eu tive o controle emocional de agir como alguém experiente. Eu não tinha experiência alguma, eu tinha 2 meses de Ministério Público. Interessante aí, foi a sacada que você teve, aí foi inteligente, viu? Isso é que eu falo, a necessidade de você se conhecer, de você fazer o que gosta. Porque, não obstante a dificuldade daquele momento, provavelmente, se eu não gostasse da profissão, eu teria me assustado emocionalmente e talvez a coisa tivesse degringolado para algo pior, porque a presença do Estado ali, no caso do Ministério Público, era tibia, naquela seria covarde, né? Seria omissa. E não. E aí foi quando eu percebi que eu gostava mesmo da função. E como magistrado eu tive já um caso que foi, acho que um dos casos mais marcantes que eu julguei. Era na comarca de Chaval, meu primeiro comarca, e houve um crime de violência doméstica. A vítima, uma senhora, ela foi agredida pelo marido, perdeu todos os dentes da boca, sabe? E eu peguei o processo, que já estava preparado há um tempo, porque não tinha julgamento, e julguei o feito. Evidentemente, com as provas existentes, eu condenei o acusado e determinei ali que pagasse uma indenização para ela, justamente pelo dano estético, dano moral que ela tinha sofrido. E publiquei a sentença. Ela estava na porta do meu gabinete e queria falar comigo. Eu até estranhei. Eu imaginei até que ela tivesse satisfeita com a condenação, fosse reclamar alguma coisa parecida. Ela veio com lágrimas nos olhos relatar que com aquela sentença ela teria a possibilidade de obter o suficiente para colocar o implante dentário e recuperar a dignidade dela que ela havia perdido. Ela estava
tão emocionalmente abalada e com a estima baixa que ela se retraía na sociedade. Ela não saía para lugar algum. E ela, com vergonha da ausência de identidade, e com aquilo ela conseguiria, enfim, voltar a ter uma vida normal. Acho que eu nunca esqueci isso. Você vê o impacto que teve a decisão, o impacto na vida dela e com certeza nas pessoas ao redor, né? Muito interessante esse caso. Eu lembrei de uma situação, você que falou aí da falta de experiência aí como promotor de justiça no início, mas que teve essa sacada. Eu recordo que a minha primeira comarca, que era Poranga, eu acho que hoje ela até virou também vinculada, na próxima ali de Nova Russas, Crateús. E quando eu fui fazer o meu primeiro júri, estava nervoso, a preparação, primeiro júri, e entrou um advogado lá na sala que ia fazer o júri, já um senhor experiente, tinha feito muito tempo o júri em Boa Viagem, e ele foi fazer esse júri lá em Poranga. Aí ele entrou na sala e falou: doutor, promotor novo, né? Ah, tá começando aí, né? Aí ele pegou e disse assim: olha, eu já fiz mais de 50 júris. O senhor já fez quantos? Eu, não, rapaz, já fiz vários como advogado. Eu nunca tinha feito nenhum júri. Rapaz, na verdade, eu não tinha nem assistido. E aí eu digo: eita, o cara me deu uma carteirada violenta. Eu passei 3 dias estudando para fazer o júri, porque ele disse que já tinha feito mais de 50. Eu, rapaz, vou fazer o júri logo com o cara que fez mais de 50 júri, é me amassar no júri. Aí foi uma graça. Esse júri foi excelente, o júri, muito aprendizado, mas foi engraçado nesse ponto aí, como a gente entra quando a gente não tem essa experiência, né, no início. E eu estava lembrando aqui, essa questão do eleitoral, você vê que o eleitoral ele teve muitos momentos aí marcantes na sua vida, porque você teve um primeiro caso envolvendo a parte eleitoral ali que lhe marcou, depois você fez um grande trabalho dentro do eleitoral, como juiz eleitoral em outras comarcas, e hoje está ministrando a disciplina de direito eleitoral. Acho que você nem imaginava que ia ministrar, né, a disciplina de eleitoral. Ou seja, tem muita experiência para compartilhar com os alunos no direito eleitoral. Verdade. Eu tinha muito interesse em dar aula, até para me desafiar, voltar a estudar, né? Porque uma coisa é você aprender o conhecimento para você, outra coisa é você ter a oratória suficiente para passar esse conhecimento para você fazer entender. Então, eu recebi o convite inusitado para dar aula e no primeiro momento eu recusei, porque era direito eleitoral e eu não estudava com tanta frequência, porque na prática a gente acaba estudando direito eleitoral de 4 em 4 anos, nas proximidades aí do pleito, né? E já tinha um tempo que eu não visitava, que eu não lia. E aí acabei, no primeiro momento, dizendo que eu não queria, deixando passar. Aí me bateu aquele peso de consciência. 5 minutos depois eu ligo para a coordenadora da universidade e digo: olha, vou aceitar o desafio, mas com uma condição. Se os alunos não estiverem gostando, se não tiver não tiver tendo uma boa eficiência como professor, me avise, me substitua de imediato. É o que eu estou pedindo para você. Por enquanto, me substituir, não. Eu estou crente. E a sensação, como tem sido a experiência de ministrar aula semanalmente na faculdade, estar ali com os alunos? Ter aquele compromisso de toda semana estar se preparando, estar estudando, preparando a aula. Eu só dou aula às quintas-feiras, um turno, só tem uma turma. E tá sendo bem legal. Bem legal. Estou aprendendo todo o tempo, entendendo o ritmo dos alunos, até onde eu posso ir nas avaliações. Até onde você pode aprofundar. Onde eu posso aprofundar ou não. Até brincando agora, eu fiz a minha primeira prova como professor, né? E eu acho que coloquei uma prova grande demais para os alunos, então não foi legal, sabe? Percebi que depois que eu fiz a correção a parte boa é a correção. Então serviu de parâmetro para eu dosar, diminuir a mão aí nas próximas. Tá sendo bem legal.
Não, com certeza. É muito desafiador a gente semanalmente ter esse encontro, porque a gente se prepara, para estudar, para ver decisões, questões, coisas novas para trazer, treina a comunicação, a nossa linguagem, está sempre melhorando assim, dentro da nossa área, o público que nós falamos, estudantes, profissionais de direito, você aprender, você ter essa experiência da universidade, da sala de aula, é algo muito valioso, porque nos traz uma outra visão de como compartilhar os nossos conhecimentos da prática com quem está começando. Né? Porque às vezes, quando a gente não tem essa experiência, você está lá como juiz de direito, chega lá 3, 4 alunos para fazer para participar de uma audiência, né? Como um estágio, como um aluno para pegar a experiência, por conta do estágio. E quando você está lá e eles participam, de repente você está tão focado no trabalho que você acaba não compartilhando tanto com eles os conhecimentos que foi passado ali. Mas pode prestar atenção, quando você está com o professor, se chegarem hoje 3, 4 pessoas para assistir a audiência, para aprender, você vai parar para ensinar durante a audiência. Verdade. Porque você já tem aquele hábito de estar direcionando, de estar ensinando o estudante de direito. Então você vai querer parar para ensinar eles durante a audiência, explicar, olha, está acontecendo isso por conta disso, está acontecendo isso por conta disso. Verdade. Pena que nós temos hoje poucos estudantes assim assistindo a audiências presenciais. Eu tenho gostado muito e espero continuar. Vamos ver se você até vou passar pelo estágio de probatório, né? O estágio primeiro dos 3 meses, né? Se vão querer me efetivar como empregado da empresa, né? Estou passando por essa primeira experiência de CLT, vamos ver como é que vai ser. Pai, mandaram uma bomba aqui para você aqui para você responder. O João, um abraço pro João aqui. O João foi meu aluno, a pessoa que eu gosto demais. Hoje ele tá na advocacia e ele mandou uma pergunta para você, meu amigo. Ó, professor, como o magistrado enxerga a campanha eleitoral de hoje em dia? Aí ele se refere o quê? Por conta dos ataques pessoais e nada de apresentação de projetos. Por conta da campanhas focadas em ataques pessoais, está perguntando como é que você vê isso hoje. Não deveria ser assim, na verdade, né? Porque se você pegar historicamente a legislação, a cada ano a legislação vem diminuindo a influência do poder econômico, né? Hoje tem limite para você arrecadar, não existia antes, vem proibindo determinados tipos de atos de campanha, né? Se você pegar ali há 20, 30 anos atrás, tinha os showmícios com banda, essas coisas, hoje não tem mais para baratear a campanha e permitir que as pessoas com poucos recursos possam ter a possibilidade de se candidatar. E hoje a lei exige que o candidato ele apresente propostas, né? O cabedal de propostas que serão que ele, porventura, vai cumprir se for eleito, dando a entender que a campanha tem que ser uma campanha de ideias. Nós deveríamos alcançar esse nível de civilidade, né? De não encarar o adversário como inimigo, respeitá-lo e trilhar o caminho das ideias. Né? Eu acho um absurdo qualquer tipo de ato que viole a lei, que manche, que macule a honra de quem quer que seja. E aproveitando esse ensejo, anos atrás nós não tínhamos essa ferramenta. Né? Aqui nós estamos, por exemplo, fazendo uma live aqui ao vivo e usando a rede social para se comunicar. E a rede social, nessa eleição, principalmente na eleição anterior, ela tem sido um instrumento, uma ferramenta muito forte para propagar ideias e projetos, mas ao mesmo tempo para se propagar em verdades. Que é o perigo da desinformação, né? Tanto a desinformação quanto a informação falsa é algo que é muito perigoso para a sociedade, porque o poder da influência, né, que a informação tem, que a palavra tem, pode desviar, tem efeito desviante. Se você não punir os atos de desinformação, os ataques, as inverdades, as chamadas fake news, pode eleger pessoas descompromissadas com o poder público, com o bem público.
Interessante, você falou essa questão do poder da influência. E já que a gente está no bate-papo aqui, eu me lembrei, eu não sei se você já assistiu, mas eu tenho assistido recente, tem um seriado na Amazon Prime que durante muito tempo eu tive um preconceito de assisti-lo, que é chamado The Boys. The Boys. Interessante. Oi? Você já assistiu? Durante muito tempo, eu tive um preconceito de assisti-lo. Eu comecei a assistir umas 3 vezes e eu achava uma besterol aquilo ali. Mas aí depois eu comecei a ler as críticas e ouvir pessoas que assistiram e aí me permiti assistir um pouco mais. Aí quando chegou um momento que ele pegou a minha atenção, exatamente nesse ponto que você falou da influência, porque o The Boys ele é um seriado, é uma crítica, né? São heróis que na verdade são vilões, são vilões, mas de como é utilizado como as redes sociais são utilizadas para influenciar as grandes massas, para mostrar que aqueles vilões na verdade são heróis e por trás eles são vilões que na verdade estão fazendo tudo errado. Então, achei fantástico. Eu estou assistindo, estou terminando a 4ª temporada e quem não assistiu é interessante. com certeza. Para além da superficialidade, tem essa mensagem. E sim, com certeza. Mas hoje é isso. Você olha aí sem apontar para heróis e vilões, claro. Mas se você for olhar campanhas, e aí a gente pode citar o exemplo da campanha lá de São Paulo, do Pablo Marçal. O Pablo Marçal ele vinha com o poder da rede social na mão dele, crescendo, crescendo. As redes sociais foram portadas, se foi legal ou não, eu não entro nesse mérito. Mas de como ele continuou utilizando e por ter uma experiência na utilização da ferramenta, de como ele tem trazido influências e cortes e levado a mensagem, né? De alguma forma ele tem utilizado esse poder, essa ferramenta para isso. E eu acho que hoje ela é uma ferramenta que ela pode ser muito bem utilizada, mas ela também pode gerar uma influência negativa. Eu acho que o grande dilema do Poder Judiciário é você, nesse confronto entre a liberdade de expressão e a proteção à veracidade, a proteção ao interesse público. O grande dilema que a gente tem que trilhar ainda na jurisprudência é discutir até que ponto o direito de falar, o direito de se expressar pode ser limitado, né? Até que ponto algo pode ser considerado fake news apenas uma inverdade culposa dita, né? É algo bem interessante, confesso, bem difícil. E eu vejo assim, hoje os magistrados, não vou falar só magistrados, membros do Ministério Público, e já comentei isso aqui outras vezes, às vezes a gente se coloca, a situação nos coloca e nós nos posicionamos no sentido de falar menos, nos expressar menos através de redes sociais, a não ser que seja numa situação dessa, e a gente acaba criando meio que uma barreira entre nós e parte da sociedade, ou aqui para quem que é estudante de direito, por exemplo, parte de estudantes e profissionais do direito, porque a gente acaba não tendo essa convivência, se expressando pouco, como nós estamos fazendo hoje. A ideia essa, é trazer a história, é trazer as dificuldades e as pessoas conhecerem o Guido. O Guido é um cara que passou por isso, enfrentou essa dificuldade, venceu dessa forma, perdeu dessa forma e o processo foi assim, para que gere uma identificação aí com profissionais da área, para que eles possam se espelhar. E eu acho que hoje, dentro do nosso universo, nós precisamos contar mais um pouco da história, da nossa história. Expressar mais. Não é você entrar na rede social, aí, no meu ponto de vista, e se expressar politicamente. Para não perder, Cláudio, a imparcialidade, a gente também tem que ter uma noção, mas se expressar no sentido de compartilhar, principalmente com estudantes, no seu caso, professor, um pouco da sua história, porque vai servir de espelho para eles. E é espelho, é referência. A história de cada um é uma referência sempre para alguém.
eu acho muito interessante a gente ter essa orientação. Eu, por exemplo, decidi estudar para concurso por conta de uma referência. Sim. No estágio. Estagiar, você estagiou no Ministério Público. E ali já existia um sonho, mas eu acredito que o estágio no Ministério Público reforçou ainda mais, né, a vontade, né, de seguir. E veja só, vou até compartilhar e é até uma forma de enaltecer e de agradecer. Um agradecimento público ao meu mentor, que foi o Dr. Carlos Augusto. É um cidadão, viu? Ele praticou comigo um ato de humanidade que eu nunca vou esquecer, já disse para ele. Você sabe que você precisa ter 3 anos para ser aprovado, para você ingressar no Ministério Público da Magistratura. 3 anos de experiência jurídica, né? No caso, essa OAB. Eu comecei a ser aprovado no concurso promotor quando eu tinha o quê? 2 anos de advocacia. Então eu tinha que completar o terceiro ano de prática jurídica. Eu fui completar no curso do concurso, né? Na época, o concurso exigia que você fosse aprovado na segunda fase, tinha que fazer uma inscrição definitiva, e aí eles davam 15 dias para você comprovar, e, dentre outras coisas, a prática jurídica de 3 anos, senão você seria eliminado do concurso. O que eu quero dizer com isso, né? Aprendi, tive conhecimento, mas fiz uma grande amizade com o Dr. Carlos Augusto. Eu estava terminando a faculdade e poderia antecipar para fazer o exame de ordem antes de concluir a faculdade, no semestre. Eu estava sem grana para pagar a inscrição no concurso. Aí eu não falei nada, evidentemente, já tinha decidido fazer o exame de ordem no semestre seguinte, quando eu já estivesse formado, eu já teria me equilibrado financeiramente, e eu venho de uma família realmente humilde. Aí eu estou casado com a sensibilidade dele, chegou para mim e perguntou: vai fazer o exame de ordem, cara? E eu disse para ele: não vou fazer. Ele também não me disse nada. E aí no final do expediente ele chegou, me entregou um cheque com o valor da inscrição. Eu, muito encabulado, não quis aceitar o dinheiro. Ele disse: não, cara, receba o dinheiro, não se preocupe não. Pague sua inscrição, faça o exame de ordem. Fiz e passei, ingressei e tive a minha inscrição deferida antes do período da faculdade. O fato é que se eu não tivesse ele não tivesse acreditado em mim, provavelmente eu teria sido eliminado do concurso promotor, porque eu completei os 3 anos no prazo de 15 dias que eu tinha para comprovar a prática jurídica. Eu completei 3 anos no 7º dia desse prazo. Se eu tivesse deixado para fazer o exame de ordem no semestre seguinte, eu não teria ingressado no Ministério Público, mesmo tendo passado no concurso. Então é uma dívida. Interessante essa história, viu? É por isso que nós estamos aqui, é para ouvir esse tipo de história. É uma dívida que eu tenho que eu nunca vou pagar, sabe? Assim, um agradecimento à bondade que eu tenho dele, né? Em relação a mim. Não tinha obrigação. Honre o Dr. Carlos Augusto, dê para ele uma coisa que ele gosta muito, compre um vinho e dê um vinho para ele tomar lá na serra, que ele adora. Tive a oportunidade de relatar esse fato para ele agradecer. E ele ficou, evidentemente. Você conversou com ele depois disso? Falou isso para ele? Falei para ele, já era promotor. Visitando ele, eu cheguei para ele e expliquei: olha, dentre outras coisas, eu devo a minha carreira a você. Além do aprendizado de você ter acreditado no meu trabalho, ter conseguido ser, porque eu era estagiário específico dele. Estagiário. Cada promotor tinha um estagiário na época. Ele teve esse ato de bondade. Sem ele, eu não teria conseguido ingressar no Ministério Público. Você falou isso aí, vai trazendo algumas lembranças, né, na memória. No meu estágio, durante o período de faculdade, tinha um procurador federal, o nome dele Carlos Erlano. Carlos Erlano, inclusive, eu acredito que ainda esteja como procurador federal aqui em Sobral. Muitos anos depois ele veio para cá. Não sei se você chegou a conhecê-lo. Já ouvi falar. Durante o período de faculdade, eu estagiei numa autarquia federal em Fortaleza, ele era procurador federal, e ele me incentivou bastante a estudar para concurso. Na época, eu escrevi a monografia num tema sobre desapropriação, que era um tema que a gente trabalhava muito. Levei uma cópia para ele.
ele me deu material de estudo, e ele nem tinha noção do quanto ele tinha me ajudado naquele momento. Mas um pouco parecido com essa história, anos depois, eu aprovado no Ministério Público, estava jantando em um restaurante, e o vi sentado com a esposa, já estava talvez uns 8 anos que não o via. E aí eu me lembro que eu me levantei, fui lá na mesa dele, contei para ele que tinha passado no concurso para promotor de justiça e o agradeci, porque lá atrás ele tinha feito assim, uma grande diferença na minha vida e agradeci muito, assim, fiquei até emocionado. E ele nem esperava por isso, mas é muito bom você poder expressar gratidão por quem lhe ajuda, né? Quem teve às vezes é uma coisa que você disse. Você falou aqui hoje tanta coisa, Guido, que eu tenho certeza que em algum momento, ou você fala na sala de aula, que alunos vão encontrar, como já aconteceu comigo, e é algo que a gente fica extremamente com vontade de fazer ainda mais. Eles vão chegar e dizer: Tô, Guido, naquele dia você disse isso, nunca esqueci, aquele dia mudou tudo para mim. E aí você nem sabe que fez essa diferença, mas em um momento aí Deus vai lá, coloca na frente e diz... É isso mesmo. Verdade. É importante que a gente continue compartilhando isso, compartilhando conhecimento, experiência e ajudando aí todo mundo, né? Nós já vamos aqui com quase 1h20, vamos partindo para o final, e eu sei que você já deixou várias mensagens, mas eu vou pedir que você deixe uma última mensagem aí do seu coração, do que você quiser falar, qualquer tema, para o pessoal que nos acompanha aqui no Instagram, YouTube. O tema é você que escolhe. Fale o que você quiser. Vou encerrar com uma pequena dica. Eu costumo ter essa visão aristotélica, a justiça ser no meio, né? Não nos extremos. Essa preparação, lá na carreira, na vida pessoal, sempre se guiar pelos extremos é a pior das opções, né? Eu digo isso porque tive a experiência, no caso profissional, de trilhar meu caminho, me dedicando exclusivamente ao estudo e abdicando da minha vida social, da vida familiar, e não é o melhor caminho. Foi muito mais fácil ser aprovado em concursos mais difíceis, aproveitando um pouco da vida também. Não esquecendo as pessoas que a gente ama, não compartilhando a vida com os amigos, sem esquecer de se divertir. Então, o conselho que eu dou é isso, o caminho do meio. Não é porque você está numa empreitada difícil que você tem que virar as costas para o mundo. As pessoas. Você tem um caminho mais equilibrado. Equilibrado. Meu amigo, muito obrigado. Você ter aceitado estar com a gente hoje. Para mim é uma honra, satisfação. Você é um amigo que eu tenho a honra de trabalhar e de aprender todos os dias. Muito obrigado por ter aceitado. Espero que em outros momentos a gente faça mais ainda, conversar sobre outros temas, né? Com certeza. Gente, obrigado, pessoal que está nos assistindo. Nós estamos lhe aguardando lá, viu, João? Pessoal que está nos assistindo através do YouTube, do Instagram. Muito obrigado. Se vocês gostaram aí, vamos compartilhar, vamos curtir. E até a próxima quarta-feira, né? O próximo convidado a gente vai divulgar aí no decorrer da semana. E muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Vamos encerrar. Abraço, doutor Guilherme. Muito obrigado.